Finalmente, galera, saiu o capítulo completo e em português, tradução oficial mesmo. E temos Mitsuki contra Ryu e Sarada com o poder do seu Mangekyo. E além disso, o Konohamaru que foi gravemente ferido. Já adianto que é muito melhor do que a gente esperava. Não é só mais um Mangekyo Sharingan. Sério, esse poder do Sarada é insano. Então sem mais delongas, bora pro Cap 20 de Boruto Vortex. A capa deste capítulo é o Konohamaru, nada mirabolante, porém já se inicia com ele sendo ferido pelo estilo madeira da Moegi. Parece que está sendo esmagado por ela, enquanto o Matsuri fala que será que se ela quebrasse o pescoço dele, ele iria ficar quieto? Uma coisa bem louca a se dizer, né galera? Na psicopatia mesmo. E então Konohamaru lembra do que o Shikamaru tinha dito pra ele, fazer amizade com ela e dominar ela, porque eles ainda são inocentes, algo assim, sem maldade. E foi isso que o Konohamaru fez, ele começou a fazer o joguinho dele, falando pra ela que se tinha sido o melhor dia da vida dela conversar com ele, ao matar ele, isso iria acabar, eles nunca mais poderiam se falar. E então Matsuri pensa um pouco e fala que realmente tinha sido divertido, mas ao mesmo tempo era assustador, pois graças às sensações que ela sentiu, estava prestes a devorar ele, e que o Konohamaru deixava ela louca, porque era uma existência perigosa para ela, e que tinha ficado bem nítido para ela também, pois seus instintos de defesa estavam dizendo para eliminar o perigo. Porém, em posição a isso, os sentimentos dela de querer ele todinho para ela, os sentimentos se misturam. Cara, isso aqui é um amor bem agressivo, porque após dizer isso, ela começou a esmagar ele. Mas apesar dessa briga romântica e doentia deles, no painel seguinte temos Ryu contra a Sarada e o time dela, indo com tudo ali com areia de ferro e o Arai usando seu estilo vento de destruição de nuvens de areia. Só que não adiantou muito, a areia acertou ele em cheio pela lateral. E então o Mitsuki com seu modo sábio vai para cima do Shinju também, mas o Ryu se esquiva dos ataques de serpentes sábias e na mesma hora que desvia delas, usa sua areia de ferro para controlar o Araya como sua marionete e coloca ele na frente do ataque do Mitsuki como escudo. Isso meio que distrai o Mitsuki e o Ryu acerta ele em cheio com sua areia de ferro. E o Mitsuki é jogado para longe, enquanto a Sarada fica preocupado com ele e seu modo sábio é desativado só de receber o ataque do Ryu. E aí cara, que o Shinju também pega ele com sua areia de marionetes. E olha isso galera, que insano, uma batalha cheia de estratégias. Sério, esse capítulo de Boruto tá muito bom, porque o Ryu virou o jogo e colocou Mitsuki e o Araya em seu domínio, e diz checkmate, não tem jeito. Nisso o Araya grita falando pra Sarada e Yodo não se preocupar com ele, e que era pra fugir. Mas o Shinju fala que não era para ele dizer bobagens, e óbvio que não deixaria elas fugir, só que sair matando todos eles seria sem sentido, por isso se eles falassem a localização do Otsutsuki Boruto, ou até do colaborador dele, ou até mesmo da fraqueza dele, qualquer coisa já deveria ser algo em troca de informações, ele poderia deixar todos eles irem embora. Mas o Mitsuki grita e diz que não era para deixar se enganar com as promessas do Ryu, porque ele iria dar um fim neles de qualquer jeito, e que era para Sarada e Yodo fugir. Nisso, cara, o Ryu com sua areia de ferro meio que embrulha ali o pescoço do Mitsuki e fala que estava meio que ofendido, pois quem tinha traído primeiro ele tinha sido o grupo ali da Sarada e que não era para pôr ele no mesmo nível deles. Porém, a Yodo na mesma hora fala pra Sarada, para ela contar logo que sabia do Boruto e do paradeiro dele, porque do jeito que estavam, não importava o quanto eles tentassem algo, o Ryu iria acabar com eles, e que era para Sarada desbuchar de uma vez. Mas a Uchiha responde que isso era loucura, e se a Yodo acreditava mesmo no Ryu, pois estava na cara que era uma armadilha. Só que a Yodo responde se ela queria mesmo ser morta sem fazer algo. E cara, aqui a Sarada falou bonito. Ela disse, foi mal, mas não pense em me salvar às custas dos meus companheiros. Tá parecendo o Obito lá que falou sobre quem abandona os amigos são pior do que lixo. Sério, essa parte que a Sarada mandou muito bem. E ao dizer isso, ela lembrou também da Sumire, falando sobre apoiar o Boruto e o quanto elas não sabiam nada sobre ele. De informações relevantes, e essa parte é importante galera. Pra frente no mangá você vai entender o peso disso. Porque Sumire diz que não saber coisas relevantes sobre o Boruto é o motivo delas estarem vivendo livres em Konoha. E a Sarada lembrou justo disso na hora que estava prestes a ser morta basicamente pelo Ryu. E Yoda novamente vem falando que o renegado expulso da vila por crimes graves fazia ela se perguntar qual era o motivo e a razão da Sarada proteger o Boruto. Só que agora ela entendeu. E a Sarada meio se entendeu o que ela estava tentando dizer, pergunta, como assim? E Yodo responde, mesmo que o mundo inteiro se torne inimigo do Boruto, você quer ser alguém que estará do lado dele. Ele é um cara assim pra você. E mano, a Sarada fica ali tentando entender o que ela estava querendo dizer, mas a Yodo continua falando que ela também é assim com Shinki. Mas o Ryu na hora vendo a conversinha deles, e pergunta qual era deles. Se não iria dizer nada, ele iria acabar com a gracinha. Só que a Sarada reage e responde para ele esperar porque infelizmente ela não tinha nenhuma informação sobre o Boruto. Só que a Yodo entra no meio dizendo que era para levar ela com ele.
pois a sua habilidade de rastreamento poderia ajudar o Ryu, e que não tinha o que reclamar se as informações fossem recolhidas depois, porque ela ia conseguir qualquer informação possível, e em troca era para deixar o Araya e o Mitsuki com a Sarada livres. Só que aí a gente tem mais uma vez no painel seguinte a discussão entre o Konohamaru e o Matsuri, e agora sim, as coisas esquentaram, e melhorou muito na verdade, com o Konohamaru sendo agonizado de dor, enquanto Matsuri está perfurando ele com sua madeira. Só que aí ela começa a chorar e fica sem entender, e pergunta o que era as lágrimas que estavam caindo dos olhos dela. E o Sarutobi grita o nome dela, tudo uma estratégia ali para aproveitar o momento sentimental da Matsuri, tanto que por conta dele gritar o nome dela, a Matsuri percebe que seus batimentos aceleraram, e ela fica ainda mais em dúvida, se perguntando o que era o líquido que saía dos seus olhos. Ou seja, ela nem sabe o que é um choro. Realmente, é uma criatura inocente a certo ponto. Então Konohamaru fala que ela só está triste porque, no fundo, não queria devorar ele. Nisso, o Juro aparece na dimensão com o descolado do clone do Sasuke. E cara, olha que cena interessante. Não é só a Matsuri que estava chorando, o Juro também. Ou seja, a teoria que eu comentei bastante com vocês aqui no canal parece ser real. O Jura sente e vê através dos Shinjus. E ao ser lágrimas do seu olho, o Hidari na hora fica olhando para ele de uma forma estranha. E a Matsuri segue tentando entender. E o Konohamaru aproveita e fala se ela poderia segurar as mãos dele. E a Matsuri com essa expressão que chega a dar pena até, olhando para ele, enquanto o Sarutobi fala que ao segurar as mãos, eles iriam começar uma relação especial. E a Matsuri acredita e segura a mão dele. Cara, isso aqui foi uma cena emocionante. No anime vai ficar muito da hora, com trilha sonora e tudo. Os Konohamaru falando de um jeito ali que era pro Konohamaru fazer de uma forma friamente possível para destruir Matsuri. Porque isso aqui foi pesado, mas no sentido que em Boruto Vortex está outro nível, Konohamaru segurando a mão dela, dizendo algo romântico e na mesma hora destrói a mão dela com Rasengan, e em seguida com 2 Rasengans que ele destrói a madeira e simplesmente usa o Rasengan gigante com as 2 mãos. E a Matsuri enquanto chora sendo destruída, dizendo o nome dele, e Konohamaru com este olhar de quem fez algo que não queria. Sério, eu não serviria pra esse tipo de coisa não, essa parada foi muito cruel. Mas no anime, levando para o contexto do mangá, eu quero é mais coisa louca como essa mesmo. Só que eu falaria nessa, talvez tentaria convencer a Matsuri que salvar a versão original dela, poderíamos ficar juntos. Só que isso seria muito paia no mangá, cara. Então o que o Konohamaru fez foi insano mesmo. Porém, o Juro, observando tudo, diz que por causa do amor, a Matsuri hesitou em devorar ele. E por causa do amor, ela foi enganada e atacada brutalmente. E depois Sarutobi Konohamaru também hesitou de forma estúpida, deixando a vitória escapar de suas mãos. Galera, olha isso, ele foi perfurado e a Matsuri está apenas com metade do corpo. O cara foi mexer logo no sentimento, óbvio que isso não ia dar bom. A Matsuri ficou ainda mais brava agora que está prestes a ser destruída. Porém, uma coisa bem interessante acontece nesses painéis, que quando ela vai perfurar ele com sua madeira, temos uma introdução de cena, sendo levada ali pra Yodo sendo perfurado na hora que muda ali a cena. Ela foi atravessada, cara. E a Sarada com Mitsuki com a maior expressão de espanto, enquanto Ryu diz a Yodo que ele se recusava a seguir as ordens dela. Isso era irritante. Então a Sarada se desespera e vai até Yodo, enquanto a Yodo está à beira de perder a consciência, falando que estava tudo bem. Ela já sabia que era o seu fim. E Ryu também consegue pegar a Sarada, completando tudo, com Mitsuki, Araya e Yodo à beira da morte, e Sarada também foi pega. Mas a Yodo, caída no chão, à beira do seu fim, fala: por que será que ela conseguiu vir tão bem? E que a Sarada não sabia de nada mesmo sobre ela, o porquê ela quer ser forte, e que conseguiu vir e entender que a Sarada estava se enganando, talvez sem perceber, enganando a si mesma. E a Sarada pergunta sobre o que ela estava falando, e a Yodo responde: do poder que você está deixando estragar dentro de si mesma. Mano, sério, se você não tá acompanhando o mangá, recomendo. Boruto Vortex tá melhorando cada vez mais. Porque, olha isso, o Ryu pega a Sarada e faz o gesto ali para terminar de acabar com Yodo, enquanto diz que não esperava que ela era tão difícil de morrer, que ela estava sofrendo e por isso iria acabar logo com essa dor dela. E Yodo fala novamente para Sarada que não sabia por que ela estava se segurando. Com certeza o poder dela não precisa ser usado para o bem de todos, mas sim para proteger alguém especial para ela. Que na hora aparece ali o Boruto, ou seja, o poder da Sarada será usado ali para proteger o Boruto, mas não com esse significado. Talvez, na minha visão, é que o Mangekyo Sharingan tem um preço, ou seja, cegueira. Então o preço da cegueira para Sarada pode ser o Boruto, ou seja, usar o Mangekyo para ajudar o Boruto, sendo o preço da cegueira. Bom, é isso que eu pensei na hora, minha interpretação. Se você tem outra, comenta aí. Tanto que Yodo também fala que não tinha problema dela usar somente pra isso. Por isso que eu pensei dessa forma, interpretei sobre a cegueira. Mas mano, nessa hora a Sarada ativa o Sharingan. E o Ryu diz: muito bem, Uchiha, dê um fim imediato. Só que na hora sua areia começa a ser levada.
se soltando do corpo dele e ir para um minúsculo buraco negro, tipo uma versão do Kamui do Obito, semelhante ao Karma também, mas de tamanho muito pequeno. Cara, se isso for um buraco negro, significa que tudo que cai lá dentro será dilacerado, ou como algumas teorias dos gênios filósofos que têm ideias de conceitos diferentes do que acontece lá dentro. Então não sabemos se a areia será destruída ou vai ficar lá dentro armazenada. Sendo um buraco minúsculo, parece ser do tipo que não suga um alvo, a menos que a Sarada possa aumentar na quantidade que ela quiser. Portanto, até os jutsus podem ser inúteis contra ela. É uma habilidade que vai tornar a Sarada muito apelona. É como que se fosse o Karma dos outros Otsukis, só que aprimorado, porque ela pode puxar matérias e até mesmo ninjutsus, pelo que aparenta. E mano, olha isso, ela com o Mangekyo e o Mitsuki surpreso. E assim termina o capítulo. Porém, tem muita coisa que quero falar com vocês que possivelmente você nem percebeu nesse capítulo. Então vou deixar mais pro próximo vídeo. Mas aí, curtiu esse lançamento? Comenta aí a sua opinião, que eu quero saber de tudo mesmo.